Olá, pessoal. Aqui quem fala é o professor André. Vamos começar hoje nossa continuação da aula passada de banco de dados. A gente viu, então, que em banco de dados é uma estrutura e essa estrutura contém tabelas. Essas tabelas são criadas com campos e nesses campos podem ser adicionados valores, que são a nossa informação. Esses valores podem ser de vários tipos. Do tipo inteiro, que são só números, do tipo texto, que são alfanuméricos, ou seja, texto e números, só que dentro de aspas. Se eu dois campos do tipo texto, eu vou fazer uma concatenação, ou seja, vou como se fosse grudar um texto no outro. Beleza. Daí a gente viu também que para se construir um banco de dados, a gente tem que estar informado sobre o que a gente está fazendo, né? Aqui. Aí. Então, a gente tem que fazer um levantamento do que se refere a essa empresa, né? É o chamado regras de negócio. Então, a gente vai lá na empresa, conversa com o dono, conversa com os funcionários, senta do lado do funcionário lá, bem querido, conversa, vê o que ele faz, que maneira ele faz, e para a gente saber o objetivo dessa empresa. Então, a gente viu na aula passada sobre um estacionamento. Então, hipoteticamente, a gente fez que ia ter duas tabelas lá. Uma de clientes e uma outra tabela de veículos. Beleza. Então, esse é o contexto de banco de dados, né? A gente tem que estar por dentro do que se precisa fazer, das regras de negócio. Muitas vezes, nem o cliente sabe o que ele quer. Por exemplo, ele está imaginando que precisa tirar nota fiscal. Daí, ele não sabe muito bem o que precisa para isso, né? Às vezes ele acha que é fácil e às vezes ele quer uma coisa muito mais ampla do que realmente precisa, né? Então, muitas vezes, o analista de sistemas, que é o cara que geralmente vai lá conversar com ele tem que ser um cara persuasivo. O que eu quero dizer com isso? Que, às vezes, tu tem que fazer o cliente quase como se tu fizesse ele dar uma ideia que tu tá direcionando. Como é que eu posso explicar? Por exemplo, olha, para fazer a nota fiscal não precisa desse processo aqui que tu tá me pedindo. Só que tu não vai falar dessa maneira com o cliente, né? Tu vai deixar uma forma, tu vai achar uma forma de que até parta dele a ideia de que não precisa aquele processo. Né? Então, você vai tentar explicar e tal. Aí. Então, o analista de sistemas tem que ter digamos assim, essa manha de tratar com o cliente, né? Tu tem que explicar para ele que aquilo não é necessário, mas de uma forma não ofensiva, de uma forma que até às vezes parta dele dizer, faz assim, daí tu, muito bem, o senhor tem razão. Então, tem que ter até isso, né? Tem que ter, assim, sempre pisar em ovos, quando se trata de cliente, né? Tem que... Aquela frase que se diz que o cliente sempre tem razão é uma meia-verdade, porque às vezes você planta uma sementinha na cabeça dele para que ele ache que é assim. Então, isso é persuasão, né? Então, tem que ter isso também. Beleza, hoje, então, a gente vai fazer um novo projetinho ali, vamos criar o banco, criar as tabelas, né? Hoje vamos fazer uma coisa, digamos, um cadastro de cidades, uma coisa simples. Digamos que precisa se fazer um cadastro de cidades. Então, essa cidade, ela precisa ter o estado também. Então, a gente vai criar duas tabelas. Uma tabelinha de estado, que vai ter lá o código do estado, o nome do estado e a sigla, né?
RS, por exemplo. E na cidade, a gente vai ter lá o nome da cidade, o número de habitantes, e vamos ter lá o código do estado, que é o estado que está na outra tabela, mas eu ligo as duas tabelas pelo código do estado. Então, hoje, eu não vou fazer um brainstorm aqui para a gente jogar na tela quais os campos que poderiam existir, né? Porque é uma coisa mais simples. Eu não preciso, será que estado tem que ter um número de quilômetros? Não, então hoje não. Hoje a gente só vai fazer direto ali no desenhador. Então, uma tabela de estados e depois uma tabela de cidades. Mas sem deixar de esquecer, sem deixar de lembrar que para a gente fazer uma boa análise de pré-requisitos de banco de dados, tu tem que entender o negócio da pessoa. E daí o negócio da pessoa não vai ser só uma tabelinha de cidade, né? Por exemplo, criei ali um programa de escola. Daí, lá no programa de escola tem muita coisa, né? Tem cadastro de aluno, tem cadastro de professor, tem cadastro de matrícula, tem, sei lá, várias coisas. Então, para isso, eu teria que sentar lá na escola, lá, setor por setor, ver o que eles fazem, e daí fazer o meu projeto de banco de dados. Então, vamos lá, eu vou compartilhar a tela e vamos abrir o IB Expert, tá? Que é o nosso programa de banco de dados aí. Eu já vou compartilhar minha tela, então. E vamos lá. Deixa eu fechar algumas coisas que são desnecessárias aqui. Isso aqui agora aqui não precisa. Até vou fechar isso aqui para não ficar bipando aqui, né? Fechar algumas coisas que eu estava trabalhando ali. Vamos lá, então. Vou compartilhar a tela agora. Beleza, tela compartilhada. Então, vamos lá, IB Expert. O meu já está aberto aqui, ó. Então, o que eu tenho que fazer em primeira mão? Lembra? Eu tenho que criar o banco de dados. Então, vamos criar hoje uma pasta, então, lá no C. Vou abrir aqui, ó. Vou ir para o C da máquina. Botão direito, nova pasta. Vou botar a data de hoje, 16/09/2020. Joia. E lá no IB Expert, então, vou no ícone que tem o asterisco vermelho, que é o criar. Lembra que eu falei que se já tiver o banco criado e quiser só registrar aqui no IB Expert, daí eu uso o que tem um maisinho, que é só registrar. Mas no nosso caso, hoje vamos começar do zero. Então, vamos lá. Criação de banco de dados. Aqui onde diz servidor remoto, eu posso deixar local. E aqui eu vou abrir, ou posso digitar direto aqui. Olha só. Eu vou abrir, selecionar a pasta, criei, C, vou escolher C. Daí vou no dia 16/9/2020, aqui. E agora vou dar o nome ao meu banco de dados. Então, como é referente às cidades, estados, eu vou chamar hoje meu banco de dados de... vou chamar com o nome da data igual, 16/9. Esse é o nome do meu banco de dados. E vou dar a abrir. Ele nada mais fez do que montou essa string para mim aqui, ó, C, /, para trás, 16/9/2020, 1609.fdb. Esse é o meu banco de dados que está lá dentro da pasta, certo? Então, aqui o utilizador, lembra, é sysdba, e a senha é master K-E-Y, certo? E a tabela de caracteres é o win1252. Fazendo isso, eu posso dar o OK. Lembrando que está marcado aqui para abrir o registro logo após. Então, eu dou um OK. Ele abriu aqui para mim. Então, lá em cima, na direita, eu escolho o nosso Firebird, que é o 2.5.
O nome simbólico aqui, eu vou botar o nome de BD apenas, de banco de dados. E aqui embaixo, onde diz que é russo, eu vou trocar para default char7. Quando é default, ele segue a orientação aqui do tabela de caracteres. E vou dar um registro. Nesse momento, ele já registrou. Eu vou dar um registro. Daí ele já registrou aqui na esquerda, olha ali, ó, BD. Então, vou abrir o BD. Beleza. Está aberto já, ficou verdinho ali, só que não tenho tabela nenhuma. Então, para fazermos as tabelas, eu vou no meu desenhador de banco de dados. Ferramentas, desenhador de base de dados. Aqui, então, eu vou criar um projeto de desenho. O que é isso? Primeira coisa, eu vou salvar aqui na mesma pasta, ó, 16/9, e vou botar o nome. Vou botar o nome aqui de cidades. Pode ser qualquer nome do projeto, tá? Salvar. Um nome que tenha a ver, né, com o que tu está fazendo, logicamente. Vou ampliar aqui. Então, olha só. Vamos começar pela primeira tabela. Lembrando que lá na minha tabela de cidade que eu vou criar, eu tenho que ter o código do estado. Então, eu vou ter que criar primeiro a minha tabela de estado, né? Uma coisa lógica. Se eu preciso ter informação de outra tabela dentro da primeira tabela, da tabela que eu vou construir, é óbvio que eu tenho que fazer a outra primeiro, né? Então, eu vou lá, pego o ícone, olha só, que é o ícone table ali, o quadradinho, clico nele, clico aqui na tela e já dou 2 cliques aqui na tabela, ó. Ele abre ali embaixo já para mim colocar o name dessa tabela. Lembra que tem que começar com tab, tudo maiúsculo, underline, e agora sobre o que se trata essa tabela? São os estados. Então, eu vou botar tab estado. Sempre no singular, tá, pessoal? Isso é de praxe. Colocando o nome de estado, eu vou lá para a esquerda em colunas, ó, que é a segunda da lista ali, columns, clico ali em columns, e ele já me abre para mim começar a fazer as colunas, que são os campos. Então, olha só, lembra que eu falei que a primeira coisa tem que dar 2 cliquinhos ali no PK. O PK é primary key, é a minha chave primária. O que quer dizer isso? Quer dizer que o campo que eu criar agora, ele não vai deixar ter 2 com o mesmo código. Por exemplo, cliquei ali, ó, ele bota uma chavezinha, e o nome eu vou botar de... Olha só, como é de estados, então vou chamar de este código. Este código é a minha chave primária, que tem aquela chavezinha ali. Então, quando eu for incluir, a gente vai fazer inclusão de dados hoje, e vou mostrar para vocês que quando eu for incluir um estado, se eu incluir o código número 1, quando eu for incluir um novo, ele não aceita o código 1, porque já foi incluso, já foi usado. Então, é para isso que tem aquela marca da chave ali, tá? Que é a primary key, certo? Além também de criar um índice. O que é um índice? Eu vou falar mais em outras aulas sobre índice, mas é o seguinte, é uma forma que o banco de dados tem de fazer uma procura mais rápida. Lembra que eu expliquei para vocês que antigamente era tudo um arquivo de texto, né? Daí ele tinha que ir olhando linha por linha para saber se era aquele, esse é o código, esse é Rio Grande do Sul, esse é Santa Catarina, e ele ia andando, né? Então, aqui em banco de dados é diferente. Existem índices. Então, esses índices servem para o seguinte, eu mando ele, procura o estado número 5. Ele não vai andar de linha em linha, ele vai pular para o 5 diretamente. Então, o índice serve para isso. E essa chavezinha que a gente clicou ali, que é a chave primária, ele cria automaticamente um índice pelo código, para fazer esse salto e não demorar, né? Então, é para isso que serve o índice. Bem, vamos lá. Então, eu estou aqui neste código, dou uma seta para baixo, vou para o próximo campo. Eu vou botar o próximo campo chamado de este nome. É o nome do estado. Então, não é a sigla, é o nome. Então, imagina o seguinte. Rio
Grande do Sul. Mais ou menos aí uns 13, 18 caracteres, não sei. Mas entendeu que o nome tem que ser char, porque ele tem letras, né? Então, eu vou escolher aqui o tipo char. E ele tem ali uns 18, né? Então, a gente pensa assim, pô, o maior estado, ou seja, o maior nome de estado, deve ser lá Rio Grande do Norte, talvez, mas então vai ter no máximo dos máximos, uns 30 caracteres, né? Então, eu boto o tamanho aqui, que é o lente, para 30. Isso a gente tem que ir pensando, tá? No nosso projeto, aqui nesse momento que a gente está desenhando o banco de dados, que a gente pensa esse tipo de coisa, né? Depois, alterar esse tamanho aqui dá um certo trabalho, tá? Imagina, tem lá já uma tabela com 500 nomes já inclusos, e tu tem que alterar o tamanho de um campo. Então, isso é um pouco trabalhoso, né? Então, por isso que existe um projeto. Existe um projeto para que você saia já projetado, já com o pé no chão, para que não precise fazer alterações. Claro que dá para fazer, mas por enquanto a gente tem que saber que esse é o momento de pensar nisso, né? Ou seja, na verdade, foi pensado lá quando o analista escreveu lá, fez um croquis, fez um rascunho do banco de dados. Ele vai fazer isso e vai entregar para te construir, né? Então, agora botei tamanho de 30, tecla para baixo, aqui boto no nome, tecla para baixo. Agora sim eu vou botar o meu sigla. Vocês sabem, né, que as siglas são só 2 caracteres, né? Então, eu boto char e boto o tamanho de 2. Aqui não existe um estado com mais de 2. É RS, RJ, SC, né? Então, não precisa mais. Então, olha só, o meu estado está com código, nome e sigla. Beleza. Claro que hoje em dia estados têm lá o código do IBGE, tem outras informações, mas para a nossa atividade de hoje, vamos deixar só esses campos aí, tá? Este código, este nome e este sigla. Beleza. Tendo feito isso, olha só, eu vou clicar lá em cima no quadradinho e vou criar outra tabela. Só que antes disso, eu quero salvar o meu projeto. Sempre a gente faz uma tabela e salva. Faz uma tabela e salva. Se quiser salvar antes, beleza. Porque o que acontece? Se cai a bateria do notebook, se cai a luz do teu computador, etc., e você não salvou, você vai perder o que você fez até agora, né? Existe até aquela piadinha, vou contar uma piada agora, a piadinha que era um campeonato de digitação. Estavam lá Jesus de um lado e o capeta do outro lado. E daí era um campeonato de digitação. E ao final, eles iam contar quantas palavras estavam escritas e o vencedor ganharia lá, não me lembro o que agora. O vencedor seria quem tivesse mais palavras digitadas. Beleza. Daí, Jesus escrevia lentamente, e cada 10 palavras ele salvava. E o capeta saiu digitando que nem louco. Quando viu, já tinha 1.300 palavras e Jesus na 11ª. E de repente caiu a luz. Daí religaram os computadores e acabou o tempo e foram contar Jesus 11. O capeta 0. Qual é a mensagem dessa piada? A mensagem é a seguinte: só Jesus salva. Baita piada, né? Bem, então, continuando aqui, a piada já foi uma baita piada, né? Mas lembrem que só Jesus salva, né? Então, aqui, olha só. Então, table 2. No table 2, então, eu cliquei ali no quadradinho, cliquei aqui, agora eu clico nela e venho aqui para a esquerda em definição. Definição é onde eu escrevo o nome dela. Lembrando que começa com tab, underline, e sobre o que se trata essa tabela? Cidade. Beleza. Agora vamos às colunas. Sempre 2 cliques no PK, para começar já com a sua chave primária, e vamos lá. Começamos, então,
olha só, é cidade, então começa com CID. CID, código. Vocês repararam que toda tabela tem um código, que é a chave primária? É assim a regra, tá? Sempre tem que ser assim para funcionar em banco de dados relacional, é a melhor forma que tem. Então, olha lá, CID código, enter, inteiro. Beleza, vamos para o próximo. CID, nome. Essa cidade vai ter lá um char, né, do tipo char, e vai ser do tamanho máximo de 60 caracteres. Não tem cidade com nome mais de 60, eu acho. Então tá, criamos o nome também. Agora, olha uma coisa super, hiper interessante. Hoje, a gente vai ver aqui como se faz uma chave estrangeira. Olha só, eu vou abrir aqui o Word para explicar melhor para vocês. Word. Beleza. Olha só. A chave primária, lembra aqui, ó, por exemplo, ali o estado. Este código é a minha chave primária. Eu vou fazer um símbolo aqui, vamos ver se tem um símbolo parecido com inserir, comentário, símbolo. Olha aqui, ó, vamos ver se eu acho uma chavezinha aqui no símbolo. Mais símbolos. Vou fazer que é esse cara aqui, é a minha chavezinha, tá? Esse aqui, ó. Beleza. Então, eu vou botar ele na esquerda aqui, ó. Deixa eu aumentar um pouco a fonte aqui, para ficar um pouco maior para enxergar. Aí. Então, na minha tabela de estado, eu tenho ali a minha chave primária, que é este código, certo? Beleza. Daí eu tenho outros campos ali, como o nome e a sigla. Joia. Daí, lá na minha tabela de cidade, a minha chave primária, a chave única da tabela de cidade, é CID código. Beleza. Então, eu sei que aqui no estado vai estar em ordem de 1, 2, 3, 4, e aqui em cidade também 1, 2, 3, 4. Só que é o código do estado e o código da cidade. Beleza. Para mim ligar essas duas tabelas, eu tenho que ter aqui dentro, deixa eu botar aqui uma linha para baixo, para vocês entenderem. Aqui, então, é a minha tab estado, né? E aqui nesse lado aqui é a minha tab cidade. Olha só, então eu vou criar a cidade 1, que é Passo Fundo. Olha só, vou botar aqui embaixo assim, ó. Dentro de tab estado, eu vou ter lá, olha só. Eu vou ter lá o estado número 1, que é o RS, certo? Beleza. E aqui em cidade, eu vou ter a cidade número 1, que é Passo Fundo. Passo Fundo faz parte, olha só, do RS. Só que aqui dentro da cidade, eu vou botar que ela é do este código. É do este código 1. Certo? Esse vermelho aqui, olha só, é esse cara aqui, ó. Então, eu não preciso dizer aqui que é RS. Eu sei que ele é do 1. E o estado 1, lá na tabela de estado, é o código 1. Beleza? Assim que a gente vai conseguir juntar duas tabelas. Porém, tem um detalhe. Olha só. Quando eu crio a minha tabela de cidade, eu sou obrigado a ter este código aqui dentro. O que eu quero dizer com isso? Voltando aqui, olha, quer dizer que aqui dentro eu tenho que obrigatoriamente ter este código, certo? Beleza, muito certo.
Só que existe uma coisa chamada chave secundária ou estrangeira. O que é uma droga de uma chave estrangeira? Voltando no Word, uma chave estrangeira é um campo que eu crio na minha tabela de cidade, aqui no meu campo, aqui, por exemplo, este código. Aqui ele é uma chave estrangeira, só que na tabela de estado ele é uma chave primária. Então, o que eu quero dizer para vocês? Quando eu crio uma chave secundária ou estrangeira, obrigatoriamente ela tem que ser uma chave primária da tabela que eu estou me referenciando. Está um pouco difícil? Vamos tentar explicar de outra forma. Se eu tenho na minha tabela de cidade que guardar o código do estado, esse código do estado tem que ser a chave primária na tabela de estado. Entende? Por quê? Porque daí existe uma consistência. Essa consistência é o quê? Se eu criei na minha tabela de cidade um campo, este código, que é a chave primária lá da outra tabela, o banco de dados vai fazer o seguinte controle para mim. Olha só. O que ele vai fazer de controle? Imagina que eu tenho a cidade, o estado 1, que é o RS, certo? E eu vou criar lá uma cidade que é o código 1 na tabela de cidade, a primeira cidade, Passo Fundo. Só que daí eu digo que o código do estado lá é igual a 2. E esse código 2 não existe aqui no estado. Não existe. Então, automaticamente, o banco de dados diz o seguinte: não pode inserir uma cidade com um estado. Vamos. Não quer ir. Está aqui, ó. Não pode inserir uma cidade com um estado que não existe. Entenderam? Eu não posso inserir uma cidade com um estado que não existe. Por isso eu crio uma chave secundária ou estrangeira que não me deixa inserir uma cidade com um código que não existe. Ou seja, ele não vai deixar eu incluir Passo Fundo com o estado código 2, porque não existe lá na tabela de estado. Agora, se eu for inserir com o código 1, ele verifica que existe lá o RS, daí ele vai dar inserido com sucesso. Daí ele vai dar um OK. Agora, imagina o seguinte. Olha aqui, meu povo. Imagina que eu já tenho essa informação lá no meu banco de dados. Eu já inseri um estado, que é o RS, e já inseri uma cidade, que é Passo Fundo, mas é do estado 1, que é o RS. Beleza. Está batendo a consistência, ele está consistente, tá OK. Agora, eu dou um comando para apagar o meu estado aqui. Eu quero apagar o RS. Ele vai me dar uma mensagem seguinte, ó. Você não pode apagar o código 1, é o RS, porque existe uma cidade que está no estado 1. Ou seja, se eu tenho gravado lá que o código de estado de Passo Fundo é o 1, e eu for apagar lá o código 1, ele vai berrar e vai dizer, não pode apagar o 1, porque existe uma cidade que está no estado 1. Então, isso é uma consistência, ou seja, o banco de dados não deixa inserir um dado que não é
certo, que não é correto. Como eu posso incluir uma cidade no estado 1 se o estado 1 não existe? Ou o inverso, como eu posso apagar o estado 1 se lá tem uma cidade com estado 1? Se eu apagar o estado 1, vai ficar um estado 1 lá que não existe, vai ficar errado. Então, pessoal, para isso, ó, voltando aqui no IBExpert, eu tenho que criar este código aqui. Só que olha só, quando a gente vai criar uma chave estrangeira, você não vai inserir aqui, ó, certo? Eu vou apagar esse cara aqui, olha, não é assim que se insere daí. Olha só, eu tenho que usar um outro ícone, que é esse último aqui, ó, que se chama referência, ou referência. Então, eu vou criar o campo este código, que é esse cara aqui, ó. Este código, eu vou criar na tabela de cidade através de referência. O que é isso, professor? Quer dizer assim, ó, que tu vai arrastar de uma tabela para outra e ele vai criar automaticamente para ti e já vai criar mais uma chavezinha aqui, que é a chave estrangeira. Olha só, eu pego o ícone de referência lá, eu clico primeiro na tabela que eu quero criar o campo, ou seja, na tabela de cidade, eu quero criar o campo este código, que tem lá na tabela de estado. Então, eu pego o ícone referência, clico na primeira tabela cidade e arrasto para a tabela de estado. Quando eu soltar, ele vai verificar qual é a chave primária na tabela de estado e vai criar aqui como uma chave estrangeira na tabela de cidade. Agora eu solto, ó. Ele criou, então, esse vínculo aqui, ó, essa seta, que é a minha referência, que é a minha chave de estado, certo? Então, essa seta é a minha chavezinha. Como aqui eu tenho a chave primária, essa seta é a chave secundária. Só que olha o nome aqui, como é que ele deixou, ó. Ele deixou tab estado underline este código. Por que ele fez isso? Porque, olha só, se a pessoa não usou o seed antes do código, o seed antes do nome, o este antes do código, o este antes do nome e o este sigla, ou seja, a nossa nomenclatura, a nossa notação húngara. Então, se ele não usou dessa maneira, então provavelmente você teria código na cidade e código no estado, que seriam o mesmo nome. Então, ele coloca o nome da tabela na frente. Olha, esse código aqui, ó, tab estado, ele vem lá da tabela de estado, e ele é o este código. Então, ele faz isso para ti. Só que, como a gente criou já com o este na frente, não precisa. Então, depois de arrastar daqui para cá, você vai ali, ó, no nome e tira o tab estado e dá um delete aqui e um enter. Então, ele atualiza ali para ti. Eu não preciso ter o nome da tabela na frente do nome do campo, porque ele já tem os 3 primeiros dígitos, este. Então, eu puxo, faço o esquema ali e depois mudo o nome para este código. Certo? E assim, as tabelas vão estar ligadas para sempre, ó, tá vendo? Tu pode arrastar, pode fazer o que tu quiser, que elas estão ligadas por uma chave estrangeira. Dessa maneira, eu não conseguirei inserir uma informação na tabela de cidade de um estado que não existe. E não conseguirei apagar um estado que está referenciado aqui na tabela de cidade. A gente já vai ver o exemplo na prática, certo? Então, criei já a minha segunda tabela aqui, ó. Está criada a minha segunda tabela. Então, eu vou salvar de novo aqui o meu projeto, salvei. Agora, vamos para a parte de exportar, de criar um script que vai gravar lá no meu banco de dados. Eu posso verificar no meu banco de dados aqui na esquerda, ó, não tem tabela nenhuma, certo? Então, agora, o que eu faço? Vou em Designer, cuidando, né, pessoal? Olha só que os nomes dos campos não podem ter espaços, não pode ter cedilhas, não pode ter acentuação, né? Então, olha só, Designer, eu vou em Generate Script, então ele vai gerar um script para mim, né?
Então, olha só, ele tem que parar aqui em cima, ó, no script executive, e aqui ele tem que dar update numa tabela existente. Beleza. E aqui embaixo eu vou ver se é o banco certo. É o banco certo. Beleza. Então, eu vou dar run. Nesse momento, então, ele cria o script para mim. Olha o que ele criou aqui, ó. Um comando dizendo create table cidade. Cria uma tabela de cidade com o código do tipo integer, com o seed-nome do char, com este código do integer, e assim ele vai criando, ó. Só que olha aqui embaixo o que ele já fez, ó. Essa última linha, ele está dizendo para criar a chave secundária, que é por referência. Então, agora eu só vou assim, ó, está escolhido o banco certo aqui, tá. Boto usar ligação atual, não esquece disso. E boto rodar, olha só. Rodei, ele me deu ali, ó, script executado com sucesso. Então, se você fez tudo certinho até esse momento, ele vai dar script executado com sucesso. Eu vou dar um OK aqui e posso fechar esse script. Eu não vou mais usar ele. E posso fechar o meu desenho de banco de dados também. Então, fechei. Aqui o meu Word, vou minimizar. E olha lá na esquerda. Agora eu tenho duas tabelas existentes. Agora, olha o detalhe. Quer ver? Lá em tabela de cidade, ó. Tá vendo que ele criou aqui a outra chavezinha que eu criei? Quer dizer que tem uma chave estrangeira que é lá da tabela de estado e não deixa eu incluir uma cidade que tem, se o estado não existir. E não deixa eu excluir o estado se existir aqui em alguma cidade. Olha só, agora eu vou passar aqui só para vocês enxergarem, mas olha aqui, ó, restrições. Ele criou uma restrição entre seed código e tabela de cidade. E olha aqui a chave estrangeira. Este código, este código. Se eu for olhar por aqui, parece complicado, mas não é, tá? Agora, pelo desenhador, é só puxar de um para o outro e soltar. Beleza? Então, olha só o que vamos fazer agora. Agora a gente vai fazer umas inserções. O que é inserções, professor? Inserções é inserir informação dentro das tabelas. Também chamado de popular as tabelas. Popular não é o garoto que é popular na escola. Significa popular. Colocar população dentro de alguma coisa. Então, popular seria incluir informações dentro de uma tabela, certo? Então, olha só, eu tenho que começar pelo estado, logicamente, porque, olha só, vou tentar incluir uma tabela, vou tentar incluir uma cidade, olha o exemplo, vou tentar incluir uma cidade, só que não existe estado nenhum, né? Então, olha só, dados, olha só, vou botar aqui, ó, código 1 da cidade, beleza, a cidade se chama Passo Fundo. E aqui o código, eu vou botar aqui o estado, ó, este código, ou seja, o código lá na tabela de estado é o 1. Certo? Parece que aceitou, né? Mas não aceitou. Porque eu vou explicar agora para vocês. Vocês estão vendo esse botão aqui, ó, que é o verde, e estão vendo esse botão que é o X. Em banco de dados, vou abrir o Word aqui de novo. Em banco de dados, existem um status. Quando eu faço uma inserção, ou ali eu incluir a cidade, quando eu incluir alguma coisa, ou quando eu alterar alguma coisa, eu tenho que, vou botar em verde agora para vocês se ligarem no verde lá, eu tenho que, olha só, eu tenho que confirmar, esse verde ficou horrível, né? Vamos achar um outro verde aqui. Eu tenho que confirmar o que eu fiz. Por quê, pessoal? Imagina que tu tem um banco de dados lá com 20 registros de cliente. E daí você vai lá e dá um comando para apagar. E você não especifica qual cliente você quer apagar. E daí ele apaga todos os clientes. Imagina se você faz isso e não tem como voltar atrás. Daí você está demitido, né? Na hora. Tá? Não consegue mais trabalhar de administrador de banco de dados. Fez uma cagada, entre aspas, né? Então,
Para isso, o banco de dados dispõe de uma coisa chamada confirmar, ou em inglês, commit. Esse commit, quando eu falar commitar, dar o commit, significa confirmar o processo que você fez. Então, aqui no IBExpert, depois de eu escrever alguma coisa, eu tenho que vir no verde aqui e confirmar, gravar a transação, fazer o commit, que é o verde, certo? Agora, olha só, eu fiz lá, eu apaguei aquilo errado. Então, eu tenho a chance, eu tenho uma dádiva de Deus aqui, de poder apertar o X, que é anular aquilo que eu fiz. Então, olha só, o vermelho, então vou passar para vermelho aqui, é o cancelar a transação, ou cancelar, né? Cancelar, que ali em banco de dados é chamado de rollback. Rollback, role para trás. Então, role para trás, ou seja, retorne o que tu fez. Então, olha ali, ó. Se eu incluir Passo Fundo, por exemplo, e não queria, errei, eu posso apertar o X, que daí ele vai dizer anular a transação? Sim. Olha ali, ó, ele voltou ao estado original. Agora, olha só, eu vou lá, coloco o código 1, agora eu dou o Passo Fundo e coloco este código igual a 1, certo? Agora, realmente eu quero incluir, daí eu aperto o verde. Gravar a transação? Sim. Só que, olha aqui, eu fui incluir uma cidade de propósito, eu coloquei no estado 1. E esse estado 1 não existe. Se eu pegar a tabela de estado ali, né? Vou dar um close aqui, ó. Olha aqui a tabela de estado. Não tem ninguém dentro, ó. Não tem ninguém, com o código 1 muito menos. Então, olha só, a tab de cidade, se eu for confirmar, lá na minha tab de cidade, ó, se eu for confirmar, ele vai dizer isso aí, ó, gravar a transação, sim. Só que ele vai me dizer o seguinte, ó, opa, você está violando o FK, que é a chave estrangeira, o foreign key. E daí ele ainda diz mais o seguinte, ó, você tem uma constraint, uma regra na tabela de cidade. Daí a chave estrangeira não existe. Ele quer dizer o seguinte, ó, código 1 não existe lá na tabela de estado. Ele está te avisando aqui com um erro que você não pode incluir uma cidade com um código de estado que não existe. Então, o que eu preciso fazer? Vou dar um close aqui. Agora eu vou lá na tabela de estado, ó. Então, olha só. Vou criar o estado número 1 e vou dizer que é Rio Grande do Sul. Vou dizer que a sigla é RS. E olha lá, vou confirmar. Gravar a transação? Sim. Então, eu tenho um cara que existe lá agora. Agora, na tabela de cidade, eu posso confirmar a transação e ele aceitou. Foi inserido com sucesso. Beleza? Agora, olha só o detalhe. Vou puxar aqui a tabela de cidade mais para o lado, ó. E quero mostrar aqui para vocês, ó. Vou tentar apagar o Rio Grande do Sul, que está referenciado aqui, ó, nesse código 1, né? Este código 1 é o mesmo código 1 que tem aqui na tabela de estado. Então, olha só, na tabela de estado, agora eu vou tentar apagar esse cara. Aperto o menos aqui, ó. E olha o que ele me diz. A mesma coisa, ó, você está violando uma chave estrangeira. Essa chave estrangeira está presente num registro na tabela de cidade. Claro, com o tempo a gente vai aprendendo melhor essas mensagens aí, né? Mas você já pode ler por cima aqui o seguinte, ó, violação, e aqui embaixo, ó, presente no recorde, presente no registro, e é na tabela de cidade 1. Não precisa saber inglês para ver que ele está dando um erro de violação na tabela de cidade 1. Então, é isso que ele está me dizendo. Você não pode apagar o Rio Grande do Sul, porque lá na tabela de cidade tem uma cidade que está no Rio Grande do Sul. Você não pode fazer isso, certo? Então, olha só, não consigo apagar. E isso é uma consistência do banco, é para proteger a tua informação.
Porque imagina se chega um louco lá e me apaga o Rio Grande do Sul e tem 50 cidades dentro do Rio Grande do Sul. Essas cidades não vão mais aparecer no teu programa. Então, imagina você ter 500 clientes dentro dessas cidades e você apaga um estado que desaparece com as cidades. É um efeito cascata, né? Então, olha só. Como eu consigo apagar o Rio Grande do Sul agora? Eu tenho que apagar primeiramente a cidade, né? Eu não posso ter nenhuma cidade com o código 1. Então, olha o que eu vou fazer. Eu vou dar um menos aqui, ó, e apaguei a cidade. Opa, apagou mesmo? Ainda não, porque você não confirmou aqui. Olha aqui, ó, mesmo tendo apagado aqui visualmente, eu vou tentar excluir o estado. Ele ainda berra. Mas eu já apaguei a cidade, como é que ele berra? Não, você não apagou a cidade, porque você não confirmou no commit, ou no confirmar gravação. Então, olha lá, ó, eu apaguei a cidade, e agora eu tenho que dar o commit. Agora sim, ó, ele apagou a cidade, e agora ele vai deixar eu apagar o estado, porque não tem nenhuma cidade com o código 1 de estado. Apagou. Apagou mesmo? Não, você tem que confirmar no verde. Beleza. Então, assim que funciona a chave estrangeira, tá, pessoal? Então, essa chave estrangeira é para manter essa conexão entre as duas tabelas. Opa, eu não deixo fazer isso porque existe lá, eu não deixo apagar porque... ou não deixo incluir porque não existe. Certo? Beleza. Isso é uma parte bem importante, tá? Depois vocês revejam esse vídeo, porque é uma parte bem importante, vocês têm que entender. Beleza. Então, agora eu vou incluir aqui, olha só o que eu vou fazer. Depois vai ficar um tema de casa para vocês, que é criar essas duas tabelas e incluir alguns registros. Então, olha só, vou criar rapidamente aqui em forma de formulário. O que é forma de formulário, professor? Eu não quero incluir tipo Excel aqui. Então, eu clico aqui embaixo, a visualizar como formulário. Olha que legal. Então, olha só, eu quero o código 1, eu quero que o estado seja o Rio Grande do Sul, e quero, faço com o tab aqui, né? E quero que ele seja a sigla RS. E olha aqui, ó, tá vendo aqui em cima? O save, eu confirmo aqui e já confirmo no verde. Gravou essa? Gravei. Agora eu quero incluir mais um. Então eu aperto no mais um. Então ele vai pedir código 2. Quer ver, ó? Olha só, eu vou colocar o código 1 de novo. Já existe o código 1. Agora eu botei o código 1 de novo. Vou botar ali Santa Catarina. E vou botar a sigla SC. Agora eu vou confirmar, ó. Ele já berra, ó. Invalide inserção, coluna, não pode ter duplicate, duplicado valores. Olha só, unique key ou primary key. Ele está dizendo, ó, você não pode ter em estado duas com o mesmo código. Então, você fecha e muda para 2 ali. Entendeu que ele está cuidando para ti? Daí, tu vai aqui, ó, confirma e confirma no verde. Incluiu. Agora, eu quero apertar o mais e quero ir para o código 3, que vai ser aqui Paraná. E vou botar o código 3. Vou confirmar aqui e vou dar o confirma aqui. Gravou a transação? Sim. Tá vendo que ele tem aqui, ó, ele, cada vez que eu gravo, ele volta para o código 1. Mas eu posso andar aqui em cima, ó, que nem um anda para frente e para trás, aqui, ó. Próximo é o 2, próximo é o 3. Quero ir para o início, 1. Quero ir para o fim, 3. Anda 1, volta 1. Então, ele tem os botões aqui para te andar ali, tá? Agora, eu quero ver lá como Excel de novo. Então, eu venho aqui embaixo, na esquerda, ó, visualizar como grelha de novo, ó. Então, tá ali, ó, os 3 registros como formulário. Eu posso andar para frente e para trás, incluir um novo no mais ali, né? Ou posso andar como grelha e incluir a mão aqui. É só puxar a tecla para baixo aqui, ó. Código 4, São Paulo. Aí, opa, aqui Paraná era R. Aí, São Paulo, código SP, sigla SP. Então, aqui a mesma coisa aqui, se eu inserir,
tu tem que confirmar aqui e tu tem que confirmar aqui também, ó. Beleza? Então, incluir 4 estados. Beleza. Agora eu vou incluir algumas cidades. É a mesma coisa, só que eu seleciono a tabela de cidade, ó. Posso dar 2 cliques aqui na esquerda, ó. Então, aqui eu vou incluir. Quero incluir de forma de grelha ou de forma de formulário? Ah, eu vou incluir aqui de forma de formulário. Olha que legal. E de código. Agora, a minha cidade começa no código 1. Veja bem, não é o estado, é a cidade. Então, ele começa no código 1 também. Daí, a minha cidade é Passo Fundo. Aí, o meu estado, olha que legal. Eu posso abrir aqui, ó. Olha aqui. Só um momentinho. Eu estou em aula, tá? Depois eu te ligo. Então, olha só. Eu posso escolher aqui, ó. Tá vendo? Se eu quero escolher o Rio Grande do Sul, olha, tá vendo que ele abre para me escolher estado aqui, ó, que legal. Tá vendo? Porque são os estados que já existem. Então, eu escolho aqui, ó, Rio Grande do Sul, Passo Fundo está no Rio Grande do Sul, ó. Daí eu dou 2 cliques e ele pega o código para mim lá, ó. Então, eu confirmo aqui e confirmo aqui também, ó. Gravar a transição, beleza? Então, vou incluir mais uma cidade. Vamos incluir mais uma cidade. Então, o código da minha cidade vai ser o 2. A minha cidade vai ser, vou chamar ela de Chapecó. E o estado eu posso abrir aqui ou digitar o código 2. Ó. E vou confirmar aqui, ó. E já confirma ali no verde também. Gravei a transação. Agora eu vou incluir mais uma cidade. Então, o código da minha cidade é o 3. O cidade de nome eu vou botar aqui Curitiba. Curitiba. E vou dizer que o estado é o 4, ó. Eu sei que é o estado 4, né? Ah, se eu quisesse abrir ali, podia escolher, mas eu sei que é o 4? Não, é o 3, ó. Então, eu boto o 3. E confirmo aqui e confirmo ali. Então, gravei. E vou incluir uma cidade em São Paulo também. Mas, então, agora, ó, eu posso abrir aqui, ó. Ele, aqui não escolhe, né? Só pode digitar tipo uma calculadorinha ali. Mas é a minha cidade número 4. Então, a minha cidade vai se chamar Santos. O meu estado agora sim é o 4. Então, confirmo aqui e posso olhar aqui, ó, voltando para a grelha, eu posso olhar lá todas as cidades que eu incluí. Se eu tentasse incluir num código número 5, por exemplo, ele não ia deixar, né? Ele não ia deixar. Só um momento. Beleza, então vocês viram como eu posso incluir dados aqui pelo meu IB Expert, certo? Só ele tem que obedecer essa consistência que a gente chama de chave estrangeira, certo? A chave primária sempre tem que ter, que é a chave, que é o código sequencial, né? Mas a minha chave estrangeira, então, é a minha consistência entre as tabelas, né? Olha só, beleza. Tranquilo? Até aqui? Joia. Então, hoje, o que a gente vai ver é uma tabela. Eu vou mostrar para vocês hoje o que é realmente uma tabela. Vou pegar um banco ali do lado do meu trabalho, tá? Para vocês terem uma ideia. Então, olha só. Agora eu vou fechar esse banco de dados aqui, ó. Então, eu clico nele, aqui em cima tem o desconectar, ó. Que é um símbolo desconectando ali. Então, ele fechou o banco de dados. Beleza. Agora eu vou abrir um banco de dados de teste aqui, só para vocês terem uma ideia, tá? Vou pegar aqui banco de dados aqui de teste. Eu vou pegar um banco de dados aqui, esse aqui, Cooperútil local. Cooperútil não tem nosso aqui, mas aqui são só dados de teste, tá? Então, olha só, eu quero mostrar para vocês aqui em tabelas, olha quantas tabelas eu tenho aqui, ó. Tá vendo escrito ali 446 tabelas? Estão entendendo quando eu falo que é a ponta do iceberg que a gente está vendo? Olha aqui, ó. Aqui começa, ó. E vai indo para baixo, ó. Tô indo ainda, ó. Daí ali começa, ó.
Tab abastecida, tab AC, tá vendo os nomes, ó, com tab na frente? Aquilo que não tinha nome são tabelas temporárias, tá? Então, mas aqui, olha só, tabelas e tabelas e tabelas. E para isso tudo, olha, 446 tabelas, cadê o projeto desse banco de dados? Olha só, eu não tenho o projeto aqui, eu posso fazer uma coisa que se chama engenharia reversa. O que é engenharia reversa? Que nome, né? Cruel. Engenharia reversa, pessoal, é você pegar uma coisa que já existe e fazer ao contrário de construir, vou desconstruir ela. Então, eu vou fazer que a partir do banco já das tabelas, eu consiga criar o meu projeto do desenho. Então, olha só, estou com o meu banco de dados selecionado. Agora eu vou fazer aqui ferramentas, desenhador de base de dados. Olha aqui, ó, não tem nenhum desenho aqui. Só que olha o que eu vou fazer. Designer, reverse engineer, engenharia reversa. Ele pede para mim escolher o banco que eu quero fazer em engenharia reversa. Daí eu vou lá e escolho aquele que eu estou mexendo ali, ó. Ele tá vendo que está preto, é porque está em aberto. Então, olha só, peguei ele e dou um OK aqui. E dou aqui um Start. Olha o que ele vai fazer. Ele está passando ali as tabelas, ó. E daqui a pouco ele vai largar o desenho aí na tela. Tudo ali, as PK, FK, chave estrangeira, tudo. Daí agora ele está criando mais umas views ali, que a gente não aprendeu isso ainda, mas também tem. Olha aqui, ó. Criou 5 tabelas, pessoal. Eu acho que não, hein? Se a gente tinha 446, eu vou começar aqui, ó. Tem a ferramenta de zoom, olha só. Vou começar a dar o menos aqui. Ah, não, tem que selecionar o menos e vir dar o menos aqui no meio. Estão enxergando isso? Olha só, olha só. Em 10%, olha como é que ele está. 10%. Agora eu vou pegar o zoom mais aqui e vou olhar aqui perto. Ó. Tá vendo? Olha o número, vou botar aqui em 5% aqui para vocês verem. Olha aqui de tabelas que eu tenho, nego velho. Olha aqui. Tá vendo aí o emaranhado de coisa? Cada linha dessas que liga uma tabela na outra, olha aqui, eu vou puxar uma aqui para o lado, ó. Tá vendo ali, ó? Aquilo ali são as chaves estrangeiras. Então, todas as tabelas estão ligadas por chaves estrangeiras. Agora eu vou dar um zoom nessa tabela que eu peguei aqui, ó, só para a gente enxergar ela mais perto. Olha aqui, ó. É uma tabela de CFOP, que é uma coisa que se usa ali no fiscal, tá? Olha só. Cada risco desse está ligado a uma tabela que está vinculada a essa tabela de CFOP. Então, quer dizer o seguinte, que esse CFOP está lá na tabela de nota fiscal, está lá na tabela de pedido, está em várias tabelas. Então, isso que eu queria mostrar para vocês. Olha o tamanho que vai ficar um banco de dados mais ou menos grande. Então, o negócio é cruel, pessoal. Então, se tu não tiver um projeto, como é que tu vai se achar no meio disso aí? Olha ali mostrando de novo, ó. Isso aqui são tabelas e estão ligadas por chaves ou referências. Olha aqui, ó, puxar outra aqui para fora, ó. Ó, ela está ligada por todas essas referências. Se eu seguir esse cara aqui, ó, ele vai chegar numa tabela ali. Vamos ver se eu consigo. Aqui, ó. Aqui consegui, ó. Essa tabela aqui, que é a tabela de notas de entrada, a tabela de entrada de notas, ela tem aqui dentro, quer ver? Olha só. Tá vendo aqui o CFP código?
O CFP código, que está aqui dentro, ó, esse cara, é a chave primária aqui da nossa tabela de CFAP, ó. Tá aqui ele, ó. Tá aqui ele, tá vendo o CFP código aqui? É a mesma coisa. Quer dizer que lá na tabela de entrada eu tive que escolher um CFP código, que tem que existir aqui nessa tabela. Então, é assim que vai dar um resultado aí de um banco de dados mais ou menos grande, né? Então, olha só, isso é um projeto de um banco de dados, de um programa de gestão chamado ERP. É o programa que controla toda uma empresa, tá? Lá dentro tem controle financeiro, controle de estoque, controle de vendas, etc, 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 etc. É isso que a gente trabalha lá na empresa do professor, certo? Então, eu só queria mostrar para vocês que um banco de dados é muito mais do que uma pequena tabela. Beleza? Visto isso, eu não quero que vocês se apavorem, né? Porque a gente não vai chegar nesse ponto aqui. Mas, vou fechar o banco de dados ali. Vou abrir de volta lá o BD, que é a nossa aula de hoje. E ainda eu posso agora usar aqui a ferramenta desenhador de base de dados e abrir o projeto, ó, que estava lá dentro do 19, 16 do 9, está ali, ó. Está aqui o meu projeto, ó. Duas tabelas ligadas por uma referência. Viram lá quantas tabelas tinham ligadas por referência? Bastante, né? Então é isso, não quero que se apavore. Então, olha só. Tendo aí o nosso desenho, certo? Eu vou disponibilizar esse desenho para vocês tentarem abrir ele no desenhador e tentarem fazer o script e criar num banco de dados que vocês vão ter que criar. Então, olha aqui. Olha aqui. Primeiro tema. Criar um banco de dados. Beleza, criei e registrei, né? Então, vou botar aqui, ó, criar e registrar. Que vocês vão achar no início da aula aí. Esse banco de dados tem que ter duas tabelas. Essas duas tabelas, eu vou botar aqui, ó. A primeira é a tab estado, que vai ter este código do tipo integer. E tem que ter aqui chavinha, que é a nossa primary key. Beleza, dois cliquinhos lá no início. Depois tem que ter este nome, que vai ser do tipo char, tamanho 30. Certo? Esse char tamanho 30. Tem que ter um char de tamanho 30 lá, para poder escrever. E ainda tem que ter este sigla, que é um char de 2. Beleza. Entenderam aí fazer a primeira tabela, né? Construiu lá a primeira tabela, beleza. Eu não vou passar o desenho para vocês, estou fazendo aqui, daí vocês vão fazer o desenho baseado nisso aqui. Joia. Agora vem o... Cadê o B aqui? Cadê o B? E aí. O B, então, vai ser a tab cidade. Essa tab cidade vai ter o primeiro campo vai se chamar CID código.
ele vai ser um integer, ou inteiro, né? E vai ser a chavinha também, que é o PK. Beleza? Aí ele vai ter o seed nome, que é um char de 60 caracteres, e vai ter o este código. Só que esse cara, olha só, é referência a tab estado. E é o que? O nosso FK, foreign key, ou seja, a nossa chave estrangeira, que você vai ter que puxar pelo ícone referência. Se não lembra, olha o vídeo. Fazendo isso, a nossa terceira parte do nosso exercício vai ser inserir dados. Primeiro no estado, depois na cidade. Certo? Inserir dados. Terminando isso, inserir, lembra ali? Fiz ali ou por grelha, né? Ou na grelha aqui direto, ou no formulário, vocês que decidem. Estando isso pronto, sempre confirmando no verde, o que vocês vão ter que fazer? Vocês vão ter que enviar um e-mailzinho para o professor com o que tem lá na pasta da aula de hoje. Olha ali, ó, 16/9. Eu tenho o FDD, que é o banco de dados, e eu tenho o Cidade GRC. Esses dois vocês vão ter que mandar para o e-mail do professor, que pode ser no andreluca@yahoo.com.br. Certo? Então, olha só, eu vou salvar esse ponto doc aqui e vou largar para vocês. Só um momentinho. Arquivo, salvar como, vou salvar na área de trabalho e vou botar como tema de 16/9. Salvei. Vou salvar como doc 2003, para quem não tem o mais novo, pode abrir. Tema 16/9. Salvar. Certo? Então, olha só. Vou largar o tema para vocês, primeiramente, aqui, no chat. Então, olha só. Não consigo largar aqui. Então, eu vou largar para vocês no WhatsApp. Certo? E vou também criar aqui. Deixa eu pegar esses caras aqui, só um momentinho. Onde é que está o tema aqui? Tema. Eu vou criar um link para vocês. No OneDrive aqui. Eu larguei lá no OneDrive. Deixa eu achar onde é que ele está aqui. Vou criar um link aqui para compartilhar para vocês. Aí não precisa nem... Eu só vou largar o link ali, tá? Então, ele está criando um link para mim aqui. Copiar o link. Então, já vou largar aqui, ó, o link. E vou largar no WhatsApp de vocês também, tá? WhatsApp. Aula aqui, ó. Então, vou largar aqui também. Beleza? Tá lá o link, tá? Link do tema de aula. E vou encerrar agora o nosso vídeo aqui, o nosso compartilhamento.
Não precisamos mais dele, né? E vou encerrar a aula. Então, hoje foi bastante informação, tá? Eu quis mostrar para vocês ali como é um banco real, que não é coisa pouca. E também falei sobre a chave estrangeira, que é o que dá consistência ao nosso banco de dados. É o que vai proteger o nosso banco de dados a não ter informação falhada. O que é informação falhada? Tem uma cidade de um estado que nem existe. Uma cidade que não existe, o estado. Então, ele não deixa fazer isso. Ele mantém, se chama consistência de dados. Então, larguei ali o tema para vocês. Vou logo disponibilizar o vídeo ali, no que ele entrar aqui para mim, a mensagem, já coloco lá no WhatsApp. E a nossa aula era hoje, tá? Espero que tenham entendido. Quem não entendeu, assiste o vídeo de novo, certo? E se não conseguirem assistir o vídeo com o link que eu vou compartilhar, daí me avisem que eu coloco lá no YouTube. Certo? Beleza, vamos carregar nas cobertas hoje, que está bem frio, pessoal. E era isso. Espero que tenham gostado. E por hoje é só, pessoal. Um abraço e até quarta que vem. Não, até segunda-feira. Segunda-feira temos aula de estrutura de dados, certo? Espero que tenham assistido lá o vídeo de estrutura de dados. Com certeza vocês ficaram meio perdidos, né? Então a gente vai trabalhar com exercícios mais simples, no bloco de notas mesmo ali, escrito no Word, para vocês entenderem como funciona a parte da lógica, certo? Sem a lógica, a gente não consegue fazer um algoritmo e, por consequência, não conseguimos programar, não conseguimos fazer um programa. E quem entende lógica, mesmo que seja uma lógica natural, em português estruturado, quase como se fala, quem faz isso e consegue entender já se torna um programador automaticamente. Certo? Então era isso, um abraço de novo e até mais.